Salve, Conta Mais, está no ar em uma nova semana com enorme tensão nas bolsas de valores do mundo todo. Logo no primeiro pregão da semana, a Bolsa Brasileira teve mais um circuit breaker, aquela paralisação dos negócios quando a queda atinge os 10%. Foi o quinto circuit breaker em 6 pregões. Os mercados globais também desabaram, e nenhum corte surpresa na taxa de juros dos Estados Unidos e o anúncio de vários bancos centrais mostrando disposição em inundar o mercado com dinheiro aliviaram a tensão. A grande dúvida é se de fato tudo isso vai ser ou não eficaz. Como ficam as empresas nesse cenário? Como fica o PIB de 2020? O Conta Mais já começou. Os efeitos completos do coronavírus na economia ainda são incertos. O impacto foi muito maior que o esperado até agora. As decisões dos governos e os alertas para evitar aglomerações acabaram impactando fortemente as vendas, as viagens, o comércio, tudo onde o fluxo de pessoas é vital. E com isso, muita empresa pode ter problemas com a falta de caixa e de clientes. As aéreas são o exemplo mais evidente. Como tudo isso vai bater na porta da economia? O mercado já projeta um PIB brasileiro menor em 2020. A previsão do Boletim Focus do Banco Central, que reúne a opinião de cerca de 100 economistas do mercado financeiro, caiu consideravelmente e a estimativa de avanço foi reduzida de 1,99% para 1,68%. Esse PIB ficou mais parecido com os números dos bancos estrangeiros, que começaram a revisar seus cálculos, muitos já em fevereiro. Olha só, o Goldman Sachs, que antes estimava 2,2% para a economia brasileira, agora tem a previsão mais baixa desse grupo, 1,5%. O Citi, 1,6%. O JP Morgan, 1,8%. E o Bank of America Merrill Lynch ainda é o menos pessimista, com 1,9%, mas o banco mexeu em suas projeções quase um mês atrás, então deve mudar em breve. Entre os bancos brasileiros, o cenário é o seguinte: Itaú prevendo um avanço de 1,8%. Bradesco e Santander Brasil projetando um PIB na faixa dos 2%. É muito provável que várias dessas previsões ainda sejam ajustadas, revisadas para baixo. Mas ainda assim, a se julgar pelas estimativas atuais, é interessante notar que, ao menos por enquanto, mesmo com tudo que já aconteceu, a previsão atual é de um PIB melhor que o do ano passado, quando não tinha coronavírus na área. E qual tem sido a realidade das empresas? É o Giro Corporativo num dia cheio de notícias. A companhia American Airlines decidiu cortar 75% dos seus voos, incluindo todos para o Brasil. A medida acontece na esteira da suspensão de viagens da Europa para os Estados Unidos. A Associação de Administradoras de Aeroportos afirmou que esta é a crise mais grave da história do transporte aéreo. Segundo o presidente da associação, nem mesmo no 11 de setembro o impacto foi tão grande e em tantos países. As companhias aéreas Gol e Azul tiveram mais um dia de ações derretendo e estão entre os papéis que mais desabaram na bolsa no ano, em decorrência da pandemia de coronavírus. Quem vê os negócios decolarem é quem fabrica máscara e álcool. A produção da Companhia Nacional do Álcool, CNA, maior fabricante brasileira de álcool em gel, vai saltar de 120 mil frascos por mês, antes da pandemia do coronavírus, para mais de 6 milhões de frascos em março. E em consequência dessa pandemia, a montadora ítalo-americana Fiat Chrysler anunciou a suspensão da produção na maioria de suas fábricas na Europa até o final de março. O impacto atingiu também em cheio a Disney. A empresa anunciou o fechamento por tempo indeterminado de seus parques temáticos. Mas o prejuízo vai muito além disso. A Disney também apanha na televisão, porque a empresa é responsável por transmitir campeonatos que foram suspensos, como a NBA, e nos cinemas, com o adiamento de lançamentos e a paralisação de filmagens. Analistas estimam uma perda bilionária para a companhia fundada por Walt Disney. Uma pergunta: é verdade que as bolsas caem mais nas segundas-feiras? As últimas grandes quedas trouxeram de volta uma teoria popular no mercado financeiro. Trata-se do chamado efeito segunda-feira. Os investidores fariam mais compras nas sextas-feiras e começariam a semana vendendo.
O principal argumento é que são vários os exemplos de grandes quedas na história da Bolsa de Valores de Nova York no primeiro dia da semana, no primeiro pregão da semana. Olha só essa lista aqui. A primeira queda da nossa relação, 28 de outubro, marca o início da quebra da Bolsa em 1929. O evento conhecido como mini crash da Bolsa Americana em 87 registrou uma queda ainda maior, 22,61%. Outros exemplos também são de quedas atípicas, fortes, e todos eles em segundas-feiras. Mas isso quer dizer que as bolsas realmente caem mais na segunda? Um estudo de uma consultoria americana fez justamente essa pergunta, olhando as médias do S&P 500. Olha só o que aconteceu no ano de 2018, que foi o ano cujos dados foram usados por essa consultoria. Nas segundas, as bolsas tiveram um desempenho pior do que nas terças e nas sextas, que foram dias positivos. Sexta, aliás, de longe o melhor. Mas o pior dia mesmo foi quinta-feira, com uma queda em média 5 vezes maior que a queda da segunda e da quarta. Esses resultados são confirmados por um outro trabalho de 2 professores americanos que englobaram dados de 131 anos do Dow Jones e do S&P 500. A pergunta era simples: qual foi a maior alta em cada dia? Vamos dar uma olhada aqui nos dados? Repara nessa tabela. A segunda não apenas registra, na média, as menores quedas, como a gente viu agora há pouco, mas na alta as ações sobem mais nas segundas do que nos outros dias e 3 vezes mais do que na sexta, supostamente o dia mais positivo. Esse é um caso, segundo os autores do trabalho, em que algumas segundas famosas criaram uma má fama para o dia, mas uma fama injustificada, de acordo com todos os números que a gente viu aqui. E teve mais notícia hoje, vamos ver o segundo giro do dia. O banco Goldman Sachs reduziu sua projeção para o crescimento dos Estados Unidos. O banco vê agora estagnação nos primeiros 3 meses do ano, contra um crescimento de 0,7% esperado antes. Para o segundo trimestre, a estimativa é de contração de 0,5%, ante uma projeção inicial de estabilidade. Em uma decisão inesperada, o Federal Reserve, o Fed, Banco Central dos Estados Unidos, anunciou a redução da taxa de juros norte-americana para a faixa entre 0% e 0,25%. Foi o segundo corte em menos de 2 semanas. A produção industrial na China caiu 13,5% nos 2 primeiros meses do ano, na primeira contração em quase 3 décadas. As vendas no varejo também recuaram, 20,5%. Na comparação com os 2 primeiros meses de 2019. O Conselho Monetário Nacional realizou uma reunião extraordinária e anunciou medidas que facilitam a renegociação de dívidas pelas empresas e pessoas físicas e também a concessão de crédito pelos bancos. O Banco Central informou ainda que possui um amplo arsenal a ser utilizado, se necessário, para assegurar a estabilidade financeira e apoiar a economia. E agora vamos ver como foi o fechamento do mercado financeiro. As bolsas de valores tiveram um dia de queda intensa em todo o planeta. A bolsa de Sydney registrou queda recorde de 9,7%. Os setores industrial e de energia foram os mais afetados, com perdas de mais de 15%. Na Ásia, as bolsas de Taiwan e Hong Kong caíram mais de 4%. Em Xangai, 3,4%. Seul, 3,19%. E no Japão, a Bolsa de Tóquio fechou com uma queda menor, de 2,46%, depois que o Banco Central japonês decidiu criar um novo programa de empréstimos para ajudar pequenas empresas afetadas pela crise de saúde. Na Europa, as quedas foram mais intensas. As bolsas de Paris e Frankfurt caíram mais de 5%. A de Milão, na Itália, derreteu 8%. E a da Espanha também teve um dia de enorme recuo. Nos Estados Unidos, as quedas ultrapassaram os 10%. E a bolsa também teve o mecanismo do Circuit Breaker acionado. No Brasil, após ter o 5º Circuit Breaker em 2 semanas, o Ibovespa recuou 13,92% e terminou o dia com 71.168 pontos. Todas as ações do Ibovespa encerraram o dia em queda. Entre os destaques, a Smiles. No fim de semana, devido à mudança de cenário com o coronavírus, a Gol desistiu de incorporar o programa de milhagem. Com o negócio cancelado, as ações da Smiles desabaram. Com o temor do coronavírus, supermercados ficaram lotados e faltou produtos em alguns locais.
Apesar de tumultuado, alguns investidores entendem que o cenário e a corrida para estocar produtos e alimentos pode beneficiar as vendas de algumas empresas. Por isso, as ações do Pão de Açúcar caíram bem menos que o Ibovespa. E o dólar comercial terminou o dia em alta de 4,86%, cotado a R$ 5,04. E como será que o Samidana está enxergando esse cenário? Qual é a sugestão dele sobre o que fazer com os investimentos? Vamos dar uma olhada. Que o cenário está difícil, não preciso nem falar. Olha o número de circuit breakers na última semana e hoje. Agora, o que fazer? Diminua a sua exposição ao risco, ou seja, você tem que calibrar exatamente quanto você tolera de dor de barriga. Então a bolsa caiu 40%. Se você tiver 10% em bolsa, você perdeu 4%. Então calibre essa quantidade de bolsa. Quanto a investimentos de renda fixa, fique com menor exposição ao risco, ou seja, fique no CDI ou na Selic, quando eu estou falando de risco de mercado. Por quê? Porque como a taxa de juros está oscilando dia a dia, se você estiver no pré-fixado, você também pode enfrentar grandes perdas. Tem uma frase em inglês que fala que quando o risco é alto, cash is king. Então, vale a dica. Diversifique bastante, seja mais moderado que o normal e reduza a exposição total em bolsa. Conta Mais chegando ao fim. Muito obrigado pela companhia e continue acompanhando tudo sobre o que está acontecendo no investnews.com.br. Importante para entender exatamente o cenário e saber o que fazer com seus investimentos em meio a esse enorme temor no mercado financeiro. Amanhã tem mais. Tchau!